A paz do Senhor Jesus a todas que fizeram o nosso jejum de Daniel. Hoje nós estamos encerrando o nosso propósito de oração, encerrando o nosso propósito de jejum, e nós queremos aqui agradecer ao Senhor por essa dádiva desse propósito que o Senhor nos deu. E para encerrar, eu comentei no primeiro vídeo, quando nós iniciamos o propósito dos 21 dias, sobre a importância de ler o livro de Daniel, de ler os capítulos, para entender o propósito que nós estamos entrando, o propósito que nós estamos fazendo. E concluindo este propósito, eu gostaria de deixar aqui o capítulo 10 de Daniel, que diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesassar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Ele se mantinha ali, recluso, ele se mantinha em propósito de oração, sem se sentir prazer, sem realizar atos de prazer, como foi o nosso jejum, o nosso propósito. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino e ufaz. E o seu corpo era uma turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, e os olhos como tochas de fogo, como os braços, e os seus pés brilhantes, como bronze polido, e a voz de suas palavras era como a voz de multidão. Eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras. Então, ouvindo o som de suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os seus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas tuas orações. E eu vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor, meu Senhor, por causa da visão sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E agora que tinha aparência de um homem,
tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando isso, agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe das Pérsias. Então, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Nessa luta ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então nós vemos aqui que Daniel teve essa visão, o Senhor permitiu Daniel ter essa visão para que o anjo do Senhor pudesse falar com Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você estava em oração, eu ouço, o Senhor ouve a tua oração, porém foi resistido por conta do príncipe da Pérsia. Então nós entendemos que nós sofremos lutas espirituais, batalhas espirituais, como eu sempre menciono de Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra homens de carne, nem contra homens, mas sim contra principados, e potestades. E ele falou aqui que quando chegou no 21 dias, o anjo Miguel veio até ele para que pudesse lutar. Um anjo com a mesma hierarquia, um anjo competente, capaz, com o mesmo poder e autoridade, para que pudesse vir lutar em favor de Daniel. Então, nós estamos encerrando aqui, nós entendendo que esses 21 dias que nós fizemos o nosso jejum, não foi para combater problemas pequenos, não foi para combater situações que de repente seriam simples de resolver, mas nós estamos combatendo principados. Se você fez esse jejum, se você cumpriu esse jejum com amor a Deus, com dedicação ao Senhor, creia que a tua oração foi ouvida, que a tua oração foi atendida por Deus. E assim como Daniel, que o Senhor ouviu Daniel, o Senhor enviou Miguel, o Senhor enviou anjos capacitados para guerrear em favor de Daniel e para quebrar tudo aquilo que estava barrando as bênçãos, barrando as orações de Daniel, para que ele pudesse receber a bênção de Deus. Assim também conosco. Se você for fiel ao Senhor, se você foi prudente ao Senhor durante esses 21 dias, creia que o Senhor vai te responder com graça e com vitória, em nome de Jesus. Senhor, nós encerramos este propósito de jejum em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor possa receber a nossa dedicação, o nosso jejum e o nosso esforço diante de Ti. Em nome de Jesus. Fica na paz.